Olá, eu sou o professor Luciano Solar e o vídeo de hoje vai ser sobre o conceito de democracia e o movimento iluminista do século XVIII. Bem, vamos começar pelo conceito de democracia. A democracia surgiu na Grécia Antiga, especificamente na cidade-estado de Atenas. Para quem não sabe, a Grécia Antiga era composta por várias cidades-estados, cada uma tendo a sua liberdade política e de organização social. As mais famosas das cidades-estados são Atenas e Esparta, que praticamente todos nós conhecemos. Mas vamos ao conceito de democracia. Quem cunhou esse termo e quem definiu as bases da democracia foi um político chamado Clístenes. Como funcionava essa democracia ateniense? Votavam homens maiores de 21 anos, que não fossem escravos, que fossem filhos de pai e mãe atenienses. Então a democracia ela era limitada, mas já é um avanço no conceito de governo democrático no sentido de divisão do poder, porque as outras formas de governo que existiam até então eram impérios, teocracias, e não existia essa possibilidade das pessoas escolherem os seus representantes. E isso vai ser inaugurado então em Atenas. No entanto, como nós sabemos, a Grécia foi conquistada pelo Império Romano e esse conceito de democracia ficou esquecido por muitos e muitos anos. Nós vamos ter novamente acesso ao conceito de democracia apenas depois do movimento iluminista do século XVIII. Por isso que o vídeo de hoje junta democracia e iluminismo. Pois bem, deixemos um pouco o conceito de democracia de lado e agora vamos falar um pouco do conceito do iluminismo. O iluminismo foi um movimento que aconteceu principalmente na França durante o século XVIII. Existiam filósofos iluministas em outros países da Europa, mas o epicentro do iluminismo foi na França. E o que era o iluminismo? O que era o pensamento iluminista? Vamos começar pelo conceito mais chave do iluminismo: a oposição entre fé e razão. Então, fé e razão no iluminismo se separam. Até então, a ciência e o conhecimento eram tutelados pela fé, pela Igreja Católica mais especificamente. A partir do iluminismo, acontece essa separação entre a racionalidade e a fé. Isso não quer dizer que os iluministas não acreditavam em Deus ou que não respeitavam a religião. Isso quer dizer apenas que eles tentam separar o processo do conhecimento do processo interno da fé. A fé ela é pessoal, interna de cada pessoa, e o conhecimento ele é objetivo. E todas as pessoas compreendem o mesmo conhecimento a partir da ciência. Então, quando uma coisa se torna uma verdade científica, ela não depende mais da nossa interpretação pessoal, ela se torna um fato, ela se torna um conhecimento para que todas as pessoas acessem. Pensem o seguinte: até o iluminismo, por que as pessoas acreditavam que chovia? Porque era a vontade de Deus. A partir do iluminismo, isso muda. E hoje nós sabemos que chove porque existe todo um ciclo das águas, onde a água ela vai evaporar, ela vai chegar lá em cima, enfim, e vai depois chover. E nós sabemos que esse ciclo ele acontece através de provas científicas. E até então o iluminismo isso era impossível. Então o iluminismo ele vai criar essa separação entre a fé e a razão. Tá ok? Então isso é fundamental para compreender o iluminismo. Um segundo ponto muito importante: o iluminismo ele vai questionar o sistema de governo vigente em toda a Europa, que é o ancien regime, que era a monarquia. Então as monarquias elas eram aliadas ao papado, à Igreja Católica, na grande maioria dos países europeus, e então o sistema de governo ele era hereditário, vitalício, e passava de pai para filho. E o povo, de uma maneira geral, não possuía influência nas decisões do governo e não podiam dar suas opiniões, não podiam contribuir com a forma de governo. Se tentassem fazer isso, na grande maioria das vezes, eram perseguidos, mortos, presos, exilados. Então era uma forma de governo bem tirânica, onde os reis possuíam poderes absolutos. E, de uma forma geral, quem eram os iluministas? Os iluministas eram, em sua grande maioria, pessoas que tiveram uma ascensão social através do comércio,
né, eram chamados burgueses, por isso que também as revoluções iluministas são chamadas de revoluções burguesas, mas que não tinham nome, que não tinham origem nobre. Então, se eles não tinham origem nobre, eles não poderiam participar das decisões do governo. Então, o que os iluministas vão propor? Eles vão propor uma reforma política, onde as pessoas possam ter mais acesso ao poder. E aí, novamente, a gente encontra o conceito de democracia ressurgindo, né? Então a gente começou falando sobre democracia, aqui a gente reencontra esse tema. Então os iluministas eles vão propor a democracia como principal forma de governo. E quem propôs isso especificamente, quem deu o formato para a grande maioria das democracias do mundo hoje, foi um filósofo chamado de Montesquieu, ou alguns chamam de Montesquiel, né? O Barão de Montesquieu, ele criou um sistema político onde existem 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Aqui no Brasil, vamos lá, ó. Quem é o poder executivo? O poder executivo é o presidente, governadores, prefeitos. Quem é o poder legislativo? Senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Quem era o poder judiciário? O poder judiciário é composto pelos juízes, promotores, defensores públicos, o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, procuradores da República, desembargadores, enfim, todo o aparato judiciário. E por que o Montesquieu criou esses 3 poderes? Porque esses 3 poderes, a ideia é para que nenhum poder se torne absoluto e que um poder regule o poder do outro. E a gente está vivendo muito isso no Brasil. Atualmente, eu diria aí que desde 2016, com o processo de impeachment da Dilma Rousseff, nós vivemos então essa tensão entre os poderes, né? Onde aí o legislativo, o executivo e o judiciário, né, constantemente têm tido atritos, né, com os rumos aí que o nosso país tem que seguir. Mas vamos voltar lá na França, né, e no movimento iluminista. Então o movimento iluminista, ele vai criar esses 2 principais conceitos. Um terceiro conceito muito importante que o iluminismo defende é o da liberdade, né, e o do humanismo. Então cada pessoa teria o direito de ser o que ela quiser, de falar o que ela quiser, o direito à liberdade de expressão. Eu vou citar aqui uma frase de um famoso filósofo iluminista, né, um dos mais famosos, talvez o mais famoso filósofo iluminista, o Voltaire. Posso até não concordar com o que você diz, mas lutarei até a minha morte para que você possa dizer. Esse é um conceito muito importante, porque se nós hoje temos liberdade de expressão, foi graças a esse movimento iluminista lá do século XVIII. E essa efervescência de ideias, elas vão causar 2 revoluções, que vai ser a Revolução Americana, em 1779, então os Estados Unidos é o primeiro país a estabelecer uma democracia no mundo, e depois a Revolução Francesa, em 1789. E na França, o estabelecimento da democracia não foi tão fácil quanto nos Estados Unidos. Então, logo em seguida, eles passaram por uma série de crises políticas ao ponto que eles tiveram um imperador, novamente, né? Eles destituíram um rei do poder, mataram esse rei e em seguida vem um grande imperador que é o Napoleão Bonaparte, que todo mundo conhece, né? Quase todo mundo conhece, e cria um grande império francês conquistando vários países ali da Europa. E o conceito de democracia, então, ele só vai realmente vigorar no mundo, né, vai se tornar predominante no mundo após a Segunda Guerra Mundial, né, que foi quando nós tivemos ali o conflito entre várias ideologias, né, a ideologia do socialismo, a ideologia do nazifascismo e a ideologia liberal, né, das democracias liberais. E o nazifascismo foi derrotado, aí nós tivemos aí uma guerra fria entre socialismo e o capitalismo, né? Porque o capitalismo ele faz parte dos principais países democráticos e, por fim, né, as democracias capitalistas venceram esse embate. Então a democracia ela só estabeleceu-se no mundo, né, como principal forma de governo pós, né, Segunda Guerra Mundial. Então isso mostra que a democracia é um conceito de governo muito recente, né, que ainda está em teste, ainda está sendo aplicada, é passiva de aperfeiçoamento constantemente. E um dado que eu acho que é muito importante para a gente compreender
a democracia, né, como a melhor forma de governo, e eu defendo que a democracia é a melhor forma de governo, é que todos os 30 melhores países do mundo, né, no ranking do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, são democracias plenas. A democracia brasileira ela é uma democracia muito frágil, muito limitada, né? Vamos dizer assim, ainda em gestação. Nós ainda estamos criando o conceito de democracia, aprendendo a utilizar a democracia. E acho que o vídeo de hoje era sobre isso, né? Sobre associar aí o conceito de democracia ao processo do iluminismo e convidar as pessoas a compreenderem a democracia e trabalharem, né, esse conceito nas nossas vidas e na nossa sociedade, porque eu acredito que assim nós temos muito a ganhar. Então eu faço um convite principalmente aos jovens, né, para estudarem a democracia, para compreenderem a democracia, para participarem da democracia. A porta está aberta para todos nós, mas nós temos que entrar e participar. E eu acredito que é só através da participação democrática efetiva, né, democracia não é só apertar botões de 4 em 4 anos numa urna eletrônica, a democracia ela tem que ser participativa, né? Então é isso, fica o convite aí para reflexão sobre o conceito de democracia, sobre o movimento iluminista e o convite principalmente para que todos participem, né, no nosso sistema democrático. É isso, fraterno abraço, até a próxima!